Olá, eu sou Fabiola Coutinho e a gente está ao vivo aqui em mais uma edição do TRT Entrevista. A nossa conversa de hoje é com o Dr. Cláudio Cavalcante, que é promotor de justiça e coordenador do Centro Operacional da Pessoa Idosa do Ministério Público. O tema logicamente, o nosso tema de hoje é a violência contra o idoso, nesse mês que a gente celebra o Dia de Conscientização contra a Violência do Idoso, que foi celebrado no dia 15 de junho. Olá, doutor, seja bem-vindo aos nossos estúdios. Bom dia a todos e obrigado pelo convite. Vamos começar com um tema que eu acho que é uma dúvida assim, de muita gente. Quando a gente fala assim, de violência, a gente acha que é maltratar, bater, mas a violência é apenas um aspecto, né, da agressão física. E assim, quando a gente presencia, você é um vizinho ou você é um parente, você presencia algum tipo de violência contra o idoso, o que você deve fazer? Toda forma de combate à violência contra a pessoa idosa começa por aí. Os órgãos públicos, se eles não souberem, né, da violência, do que está acontecendo, pouco se pode fazer. Então é necessário que as pessoas que circundam o idoso ali, que têm contato com ela, ao tomarem conhecimento ou desconfiarem dessa violência, façam essa comunicação, usem os canais de comunicação, a ouvidoria do Ministério Público, o 127, o Disque 100, da Presidência da República, dos Direitos Humanos também, que encaminha essas denúncias para os órgãos de combate. Essa pessoa, inclusive a lei trata essa comunicação, essa informação como um dever das pessoas, está no Estatuto do Idoso, como uma obrigação que as pessoas têm, não apenas pela lei, né, mas pela própria moral e pela cidadania, de assim que percebeu que um idoso está submetido a alguma forma de violência, comunicar às autoridades para que sejam adotadas as providências, senão nada se pode fazer. Com certeza. E, doutor, além dessa violência física, quais outros tipos de violência que a pessoa idosa sofre normalmente? As violências são separadas em formas mais comuns, né, em que ela pode acontecer. Normalmente se trata assim, de violência, os maus tratos ao idoso, aquela forma inadequada de se tratar, má alimentação, local quente demais ou frio demais, dependendo do lugar. Essa forma de maus tratos e que no nível extremo pode chegar ao abandono, que é uma forma agravada de maus tratos e que o idoso é completamente abandonado. Além disso, nós temos a violência física, a que você se referiu, que são castigos, tapas, beliscões, formas de se atacar a integridade física do idoso e que também pode até mesmo ser de natureza sexual. O idoso pode ser submetido a formas de violência sexual. Temos também a violência psicológica, a moral, que é aquela de humilhar o idoso, de xingá-lo, de desfazer das coisas que ele mais gosta, tratá-lo como uma pessoa de uma categoria mais baixa às demais pessoas da casa. Essa forma machuca muito o idoso, às vezes mais até do que a violência física. Temos também a violência patrimonial, que é pelo meio da qual as pessoas que circundam o idoso ali se apropriam de bens, de benefícios. Essa também é uma forma bastante comum. O senhor até brincou comigo agora há pouco que a gente tem aquele pessoal que briga demais e aquele pessoal que briga de menos e normalmente está envolvido até com essa violência patrimonial. Infelizmente é uma realidade. A gente se depara muitas vezes com pessoas que deixam de cuidar de seus idosos, muitas vezes porque o idoso não tem uma condição financeira boa e aquilo vai trazer despesa. E às vezes até você consegue entender o contexto de algumas situações e muitas vezes você vê situações em que as pessoas passam a brigar pela entre aspas, aqui uma guarda, né, do idoso, para manter o idoso consigo, para poder, e você muitas vezes verifica e acontece, infelizmente, de que o idoso tem ali uma renda acima do normal um pouco e as pessoas fazem questão de mantê-lo próximo, não para cuidar bem, né, não para fazer aquela renda se reverter em benefício do idoso, mas para que ele possa usufruir esse valor. Eu sempre gosto de frisar, até comentei contigo agora há pouco, que a gente tem que sempre separar o joio do trigo, né? A gente tem que lembrar que a grande massa das pessoas, a grande maioria das pessoas cuidam bem dos seus idosos, mantêm os idosos próximos consigo por amor, por relações familiares, cuidam bem dos seus idosos, aplicam bem o seu dinheiro em benefício do bem-estar do idoso, pagam cuidadores, pagam, né? Mas
a faixa, o índice de pessoas famílias em que isso não acontece, apesar de ser extremamente baixo, observado, né, o número absoluto, é um número inaceitável, é muito alto, e que nós temos que combater para que sempre caminhemos próximo ao zero, para que isso chegue sempre ao limite do mínimo possível, né? Então a gente tem que sempre fazer essa distinção para que, né, não podemos tratar todas as pessoas de formas iguais. As pessoas, felizmente, a grande maioria cuida bem. Porém, o índice, repito, é muito alto de idosos que sofrem maus tratos, e a gente tem sempre que lutar para que esse número baixe cada vez mais. E a senhora até comentava comigo também essa questão do respeito à personalidade do idoso. Eu não sei se isso enquadra como uma violência, mas acho que é algo importante, porque aquele idoso, diferentemente da criança, ele tem sua vivência, o seu querer. A senhora até brincava comigo. Ele fica idoso e ele não perde, ele soma direitos. É isso mesmo? É uma reação que acontece muitas vezes por motivos variados. Pode ser por superproteção, pode ser por questões financeiras, mas muitas vezes se acha que o idoso, ao atingir uma determinada idade, ele passa a ser sujeito de controle, ele pode ser minorada a sua capacidade de gerir suas vontades, seu patrimônio, seus interesses, e as pessoas da família muitas vezes querem se sobrepor à vontade do idoso. Então eu sempre falo que o idoso, nós temos nossa liberdade, todos nós podemos, dentro da lei, fazer o que nós queremos fazer da nossa vida, nos relacionarmos com quem a gente gosta, e o idoso, ao alcançar a idade que podemos classificá-lo como idoso, ele não perde esse direito, ele apenas ganha uma proteção maior da lei, inclusive para que esses direitos que eu acabei de me referir possam valer, né? Então ele não perde nenhum dos seus direitos que qualquer um de nós tem, mas ele ganha uma proteção extra da lei. É óbvio que quando você está lidando com uma pessoa, qualquer pessoa, inclusive um idoso, que não tem capacidade de discernimento mais, que tem por algum problema físico ou mental, já não consegue lidar adequadamente com o seu patrimônio ou com suas questões, a lei cria formas para lidar com isso, e você pode aí sim ter uma pessoa escolhida e que presta contas à justiça que vai fazer isso. Mas enquanto isso não acontece, enquanto o idoso é plenamente capaz, ele é dono da vida dele. Obviamente que as interações familiares acontecem, né? As pessoas interferem num bom sentido umas nas vidas das outras, dentro de uma família, com, né, conselhos, sugestões e tal, mas dentro de uma normalidade. Não querer colocar o idoso como, ali ó, é idoso, eu vou fazer o que eu quero com o dinheiro dele, o patrimônio dele a gente resolve, ele se relaciona com quem eu quero, sem perguntar, ele vai ver os irmãos que eu quero, meus irmãos que eu quero que o meu pai e a minha mãe vejam apenas. Isso não pode, porque o idoso ele tem os direitos dele, da personalidade, como todo ser humano tem, acrescido por uma proteção especial da lei. Para quem está nos ouvindo ou nos acompanhando pelo YouTube, a gente está conversando hoje com o Cláudio Cavalcante, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa do Ministério Público. O tema é a violência contra a pessoa idosa. Doutor, tem um comercial do Ministério Público que ele está sendo veiculado e ele mostra a questão do abandono familiar. Esse é um desafio, né, que a gente enfrenta. A pessoa fica doente e ninguém fica do lado para cuidar. Como é que é? Eu posso pegar o meu idoso e colocar num asilo, porque isso acontece? Ou eu tenho a obrigação de cuidar? Como é que isso acontece? O princípio básico é que o idoso tem direito à convivência familiar, ele tem direito de viver no seio da sua família, e as pessoas têm a obrigação, sim, de cuidar e de atender os interesses daquela pessoa que cuidou delas, inclusive quando elas eram crianças, e é uma hora de não retribuir, porque não é um favor, e agir como uma pessoa, um ser humano deve agir, que é cuidar das pessoas que estão próximas a ela. A solidão, ela acontece muitas vezes por uma formatação atual das famílias, que tende a cada vez ter menos pessoas capazes de cuidar dos filhos, dos idosos. Muitas vezes nem filhos as pessoas têm, e acaba gerando uma situação em que a pessoa, por questões até naturais, acaba ficando meio abandonada, e muitas vezes por abandono das pessoas que deveriam tomar a providência. Nesses casos, a lei é mais fácil, o caso é mais fácil de lidar, a lei
traz essa obrigação e faz com que a gente possa adotar providências contra essas pessoas. Mas isso não é só cuidar bem, não é só dar um lugar para deitar, comida. Sim. A pessoa tem que viver bem, tem que fazer valer aqueles anos de trabalho que ela teve, aquela aposentadoria que agora ela tem. Então é importante que as pessoas proporcionem diversão, lazer, que também são direitos da pessoa idosa, interação social, e também o poder público gere isso através de centros de convivência e outras instituições que hoje a gente tem uma demanda para isso, e cada vez mais o poder público vai ter que abrir os olhos para isso, porque o aparato público para o atendimento dos direitos dos idosos é claramente insuficiente em todas as áreas, seja para o acolhimento, que você se referiu agora há pouco, que é um caso extremo de pura necessidade, quando o idoso realmente precisa, não há outra forma, o poder público se vale do acolhimento institucional, através das instituições de longa permanência, que são um mal necessário, mas muitas vezes são necessários. Então, há que existir vagas para isso, há necessidade de que isso seja possível. E também outras formas mais, que são talvez mais adequadas até, que são centros de convivência, em que a pessoa fica de dia, centro-dia, a pessoa vai lá fazer convivência, esse tipo de interação para que o idoso mantenha, inclusive, a sua vontade de participar de eventos, e isso traz saúde para a pessoa também, claro, né? O bem-estar traz o componente da saúde, isso é necessário, e no fundo, isso gera consequência, que é o idoso não viver em solidão, que é talvez um dos maiores medos, né, junto ali com perda da saúde, talvez o maior medo que aflige o ser humano durante a sua existência. Por falar em solidão, o Ministério Público está com uma campanha esse mês relacionada à questão da solidão para o dia em que a gente celebrou esse mês, o Dia de Conscientização da Violência contra a pessoa idosa. Como é que está sendo essa campanha e as outras ações que o Ministério Público vem realizando sobre essa questão da pessoa idosa? Essa campanha ela serve para exatamente conscientizar as pessoas sobre esse problema. O que nós estamos fazendo hoje aqui, né, esse espaço que vocês estão gentilmente abrindo para o Ministério Público, faz parte disso. A gente tratar do problema antes que ele aconteça, né, e já preparar as pessoas durante a sua vida mais jovem para que isso não aconteça no futuro. As pessoas já vão carregando consigo essa carga de informações, essa preocupação, esse olhar para a questão do idoso por ações exatamente como essa, né, que evitam que as coisas cheguem num nível no futuro que são níveis inadmissíveis de abandono. Então as pessoas talvez já começam a se preparar, já começam a pensar em quem vai tomar conta do seu idoso. É uma sensibilização, já começa já chamar a pensar na frente, porque qual que é o ideal? Ao ir numa academia, ao procurar um médico, a comprar um alimento de melhor qualidade, o que todos nós queremos é viver mais. Claro. E viver mais, inexoravelmente, nos leva ao fato de ser idoso. Então não adianta nada você conseguir alcançar esse objetivo para depois não ter um tratamento, não receber de sua família, principalmente, os cuidados que você merece, né? Então a gente precisa pensar nisso já. A sociedade envelhece cada vez mais. Infelizmente, os casos de violência contra idosos, de maus tratos, de abandono, aumentam a cada ano. Até olhava recentemente os números do Disque 100, o número de denúncias. Eu olhei de 23, a notícia de 2023, a notícia que tinha aumentado em relação a 2022. Aí eu olhei o de 2024, a notícia que aumentou em relação a 2023. Ou seja, nós estamos numa escalada. Ou seja, é uma realidade pequena, porém está crescente. Pequena também, assim, nesse sentido de que é um índice altíssimo, inadmissível, mas se você considerar o todo, a gente tem que lembrar que as pessoas se cuidam bem, não tinha que existir. Tem demais, os números são alarmantes, né? Não, a grande parte das famílias cuida bem, até porque se não cuidassem, a estrutura existente seria absurdamente inadmissível. Então, a gente tem que sempre ficar atento para que isso cesse, para que esse aumento pare e comece a haver um declínio disso aí, para a gente chegar a números mais civilizados e ser uma sociedade que cuida bem dos seus idosos.
É isso aí. Gente, esse foi o tema, a questão de cuidar bem dos nossos idosos, um país que está envelhecendo. Doutor, agradeço muito a sua participação aqui hoje no TRT Entrevista e a gente espera que o senhor volte aqui com outros temas. Muito obrigado, o Ministério Público agradece a oportunidade de falar sobre o tema e estamos à disposição. Hoje a gente conversou com o Cláudio Cavalcante, que é promotor de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Pessoa Idosa do Ministério Público. Se você quiser rever nosso papo, ele vai ficar disponível nas redes sociais e no YouTube do TRT de Mato Grosso. Até lá, a gente volta outra semana com uma outra entrevista. Até mais!